Aqueles que acharam, digam: eu vou subir. Aqueles que não acharam, digam: eu vou também. Aleluia. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz o subtítulo ou epígrafe: a armadura de Deus. Versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. Até aí. A igreja pode assentar, amém? Aleluia, E dê a mais bela, a mais bonita e mais forte salva de palma ao Senhor Jesus nessa noite, amém? Ao nosso Senhor Jesus e a sua palavra, amém? Ela é digna, amém, de todo louvor, de toda adoração e também de toda exaltação nessa noite. Interessante, hoje é o 6º dia, amém, da campanha da pesca maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Mais interessante, aleluia, eu queria trazer algo que falasse a respeito da pesca, amém, da pesca maravilhosa. Sabemos, aleluia, que Pedro, aleluia, estava ali lavando a sua rede, aleluia, depois de uma noite de pescaria sem pescar nada. Aleluia, interessante, quando está lavando a rede, é sinônimo de dizer: estou parando, aleluia, já trabalhei muito, aleluia, não tive resultado, estou deixando agora de lado, não vou tentar mais a mesma coisa. Aleluia, já sabia, já fiz aquilo que eu conhecia, mas agora estou pendurando a rede. Para pescador, aleluia, talvez seria um sinônimo de frustração e derrota. Trabalhar uma noite toda, aleluia, naquilo que ele sabia, naquilo que era perito, aleluia, e não, aleluia, vamos dizer assim, produzir nada. Aleluia, interessante, a Bíblia diz que Jesus aparece e diz: olha, volta novamente ao mar, aleluia, e lança agora a rede. Aleluia, interessante, aleluia, que agora não era noite era mais fácil pescar, não pescaram nada, mas agora de dia, aleluia, pescar alguma coisa. Poxa, se quando era mais fácil não deu, imagine agora que era mais difícil. Mas interessante que Jesus estava dizendo: aleluia, segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que agora jogaram a rede, aleluia, o barco não conseguia levar, aleluia, tamanha era a quantidade dos peixes que haviam pescado. Mas interessante, aleluia, que para ter uma pesca maravilhosa, aleluia, notamos uma coisa: eles estavam preparados, eram pescadores, aleluia, estavam no mar, era ofício,
estava num barco, a Luiz era instrumento de trabalho, era perito naquilo que faziam. A Luiz, e mesmo assim, tiveram uma noite de frustração. A Luiz, naquilo que sabiam fazer de melhor, a Luiz, na vida deles. Mas interessante também é uma coisa, a Luiz, que eles estavam tentando fazer o melhor com aquilo que eles tinham e com aquilo que eles sabiam fazer. Mas eles mesmo assim enfrentaram uma manhã de decepção e uma manhã de frustração. Eles, vamos contar, eles, até o momento que eles não encontram com Jesus. Eu imagino talvez a decepção no coração de Pedro, Tiago, João, eles, por uma noite de trabalho, uma noite de insistência e não pegar nada. Você já notou que muitas das vezes, eles, nós também dentro da igreja, eles, fazemos um propósito, eles, uma campanha, eles, uma corrente de oração, um propósito de jejum. Para quê? Talvez para colher uma pesca maravilhosa da nossa vida. Talvez uma pesca maravilhosa dentro do nosso lar, na vida financeira, talvez na vida profissional, talvez na vida, talvez ministerial. Mas é interessante, nós fazemos projetos, nós fazemos sonhos. E quem não sonha? E quem não tem sonho? E quem não tem meta, talvez, na sua vida? Eu imagino que foi assim, talvez, ao saírem aquela noite. Mas amanhã, uma manhã de frustração. Eu te pergunto, quantas das vezes você fez propósitos na tua vida? Quantas vezes você estabeleceu metas na sua vida? Quantas das vezes você colocou alvos na tua vida? Talvez você orou, jejuou, trabalhou, talvez você insistiu, talvez você estudou, talvez você trabalhou numa empresa e você levou a estudar, eu vou investir em mim, vou trabalhar. Talvez naquele momento H, talvez no momento da promoção, talvez aquele que não estudou, ele foi reconhecido e você não. E aí veio aquilo que é chamado frustração. Talvez ali dentro da igreja, você orou, você clamou e você pediu. Mas talvez no momento de receber um milagre, talvez a direita recebeu, a esquerda recebeu, atrás recebeu, na frente recebeu. Talvez você não recebeu o milagre na tua vida e na tua história. Talvez quantas das vezes a pessoa faz um propósito dizendo, olha, eu quero casar. Talvez é interessante que o da direita casa, da esquerda casa, de trás casa, o da frente casa, mas ele não casa. Às vezes fica aquele caso da frustração. Mas eu não orei, mas eu não jejuei, mas eu não clamei. Lembramos um momento, a luz que a Bíblia diz, a luz que Jesus, ele era amigo íntimo de Lázaro, de Marta e de Maria também. Mas a Bíblia diz, a luz que Lázaro, a luz ele estava, a luz na morte, a luz de alguém chega de Jesus, seu amigo Lázaro, a luz ele morreu. E Jesus, talvez, alguns discípulos perguntam, dizem ao Senhor, nós vamos voltar para lá, Lázaro morreu. E Jesus disse, não, ele está dormindo. A Bíblia diz que depois de 4 dias, Jesus chega em Betânia. Mas espera aí, alguém disse assim, olha, não amava Lázaro, não era amigo dele, não era amigo íntimo dele. Eu paro em certos momentos para pensar, a luz do coração de Marta e o coração de Maria, que quando mandou chamar Jesus, talvez a esperança era assim, Jesus vai vir, vai operar um grande milagre, Lázaro não vai morrer. Eu imagino a luz Marta e Maria dizendo assim, ele estava na nossa casa, ele comia na nossa mesa, era amigo íntimo nosso, ele não vai permitir essa situação, ele não vai permitir esse momento na nossa vida. É interessante que não passa um dia, não passa 2. Interessante que Jesus não apareceu nem no enterro, Jesus não apareceu nem para abraçar Marta e Maria, Jesus não veio dar uma palavra de conforto. Interessante, imagina o pensamento de Marta e Maria, talvez dizendo assim, epa, Jesus outrora estava aqui, mas nesse momento não, momento de frustração, momento de decepção, Jesus não está aqui. Interessante que não passa um dia, não passa 2, não passa 3, passam 4 dias, ou na verdade seriam 4 dias de decepção, 4 dias de frustração. A Bíblia trata esses dias de dias maus na nossa vida, ou maus dias.
Alguns historiadores dizem, dias escuros na nossa vida. É mais ou menos assim, aquele dia que você nunca escreveu na agenda. Aquele dia que você nunca pediu para Deus. E aquele dia que você não esperava. Coisa difícil é lidar com frustração. Coisa difícil é lidar com decepção. E quer uma pessoa difícil para lidar com frustração e decepção, é o crente. E sabe que muitas das vezes Deus ele nos leva a certos caminhos para aprendermos a lidarmos com algumas situações da nossa vida. Situações chamadas decepção e frustração. Mas irmão, eu sou crente. E muitas das vezes nós nos acostumamos com aquilo que é dito aí, Deus vai fazer. Deus vai fazer assim, Deus vai fazer, mas tem o tempo de Deus. Interessante também nesse tempo de Deus, é Deus trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade. Não é Deus talvez zombando de nós, não. É Deus talvez forjando algo maior na nossa vida e na nossa história. Eu te pergunto aqui, quem não passou por frustração? Quem não passou por decepção aqui? Jesus disse: me traíram, trairão vocês também. Me decepcionaram, decepcionarão vocês também. Eles me abandonaram, abandonarão vocês também. Então Jesus está dizendo aí, haverá momentos de frustração, haverá momentos de decepção. Saiba lidar com esse momento. Talvez o milagre não chegou, mas a minha presença está contigo. Saiba lidar. Interessante, Paulo, ele vem falando de momentos assim, no livro de Efésios. Ele não vem falando apenas de dias de frustração. Paulo vem falando em dias de perseguição. Paulo vem falando em dias de choro da nossa vida. Ele vem falando em dias de guerra, de batalha da nossa vida. Na verdade, Paulo ele vem nos trazendo ao Evangelho, não mais do oba-oba, não ao Evangelho apenas, olha, eu pedi, Deus vai me dar. Paulo ele começa a enfatizar, talvez uma pesca, agora talvez uma maneira do mar bravio. Paulo ele vem nos tratando agora de uma coisa mais séria, um embate espiritual na nossa vida e também na nossa história. Paulo ele começa a olhar agora com uma outra visão. Até parece que Paulo ele sai da visão física e entra numa visão espiritual. Interessante, Paulo estava encarcerado. Alguns historiadores dizem que em Roma, acorrentado, num soldado pretoriano. Verdade, que soldado pretoriano era guarda especial, aleluia, do rei de Roma. E o armamento dele era mais específico. A sua armadura era mais específica. E alguns historiadores dizem que Paulo estava acorrentado ali, a um quartel, de guardas, ao pretoriano do seu lado. E Paulo começa a olhar para aquilo ali e começa agora a escrever o livro de Efésios, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fortaleceis o Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ainda ficar firmes. Eu te pergunto, talvez, nesta noite, quantas das vezes nós temos esperado de Deus uma pesca maravilhosa? Mas quantas das vezes não esperamos o dia mau da nossa vida e da nossa história? Quantas das vezes nós já estamos contando peixe, já estamos contando o milagre de Deus que vai nos operar na nossa vida? Quantas das vezes já estamos dizendo, já orei, já jejuei, já clamei? Mas quantas das vezes, amado irmão, estamos ali, talvez não sabemos lidar com a decepção e com a frustração da nossa vida? E quantas das vezes é nesse momento que deixamos de lado a oração, deixamos de lado o revestimento, deixamos de lado talvez o embate espiritual, deixamos de lado aquilo que é chamado guerra no mundo espiritual, deixamos daquilo que é de lado, aquilo que é chamado revestimento na nossa vida e na nossa história. E quantas das vezes
roubado na nossa vida, na nossa história? Quantas das vezes o inimigo tem roubado na nossa vida, ao mesmo porque deixamos talvez as armas, as ferramentas e a armadura de Deus na nossa vida? Em nome de Jesus, é tempo de revestimento, é tempo de se encher de Deus. Talvez independente, amado irmão, da guerra, da batalha, da frustração, a ordem de Deus para a nossa vida é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal. O interessante é que Paulo está dizendo: haverão dias de guerra, haverão dias de batalha, haverão dias de perseguição, haverão dias de labuta, haverão dias de abandono, haverão dias de esquecimento. Mas Paulo está dizendo: se revista de Deus, se encha de Deus, se encha da graça de Deus, se encha da bondade de Deus. Interessante que Paulo continua dizendo: não vos embriagueis com vinho, na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Há um momento que as pessoas perguntam: pastor, por que você pergunta que eu estou orando? Aliás, ou na verdade, é uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu oro para alguém. E as pessoas dizem: mas por que você pergunta que eu estou orando? Porque está na face, porque está no rosto. Aliás, muitas das vezes não precisa de uma revelação de Deus, precisa talvez olhar no rosto de alguém e ver que essa pessoa está perdendo guerra, está perdendo a batalha. Muitas das vezes é você olhar no rosto da pessoa e ver que ela está sendo assolada pelo adversário, está sendo saqueada pelo inimigo, está sendo enganada pelo adversário. Existem pessoas que não precisam da revelação de Deus, e a pessoa está toda embaraçada pelo adversário, e está dizendo: irmão, eu não sei como fazer. Aqui está o segredo de Deus para a tua vida. Você não precisa de uma palavra amiga, você não precisa, amado irmão, talvez alguém tocar em você e dizer: Deus vai te dar vitória. Não, Deus diz: não demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Se revista de toda a armadura de Deus, se revista de Deus a cada dia. Evangelho não é aquele período de eu talvez ir para uma praia, puxar uma rede e colocar um coco gelado com um canudinho na boca. Evangelho não é para se criar marajás espirituais. Evangelho, a luz, é aquilo mais ou menos que Paulo está dizendo: é um embate, é uma guerra no mundo espiritual. Aleluia, há uma peleja sendo travada, há uma guerra sendo travada contra a tua vida e contra a tua história. Paulo está dizendo: há inimigos espirituais lutando contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Paulo está dizendo: há inimigos espirituais lutando contra os teus sonhos, para roubar a tua felicidade, para roubar a tua alegria, para roubar teus projetos, teus propósitos. Há inimigos espirituais ali para te parar, ali para te paralisar. Há inimigos espirituais ali para te entristecer e para te decepcionar. Eu te pergunto, irmão, o que você está fazendo nesse meio tempo? Talvez você pode me dizer: pastor, eu estou ouvindo na igreja, não é suficiente. Paulo está dizendo: se revista de Deus em tempo e fora de tempo, em estação e fora de estação. Busque a Deus, clame a Deus a cada dia, clame a Deus a cada momento. Talvez você pode dizer: meu irmão, mas eu tenho ali um capacete da salvação. Paulo disse: é necessário toda a armadura de Deus, é necessário o capacete, mas é necessário a espada, é necessário a preparação do evangelho da paz, é necessário a coraça da justiça. Paulo está dizendo: é necessário buscarmos a Deus em tempo e fora de tempo, em estação e fora de estação. É tempo, é tempo. Em nome de Jesus. Meu irmão, para mim, nós estamos vivendo dias piores do que os dias de Sodoma e Gomorra. Não está igual, para mim está pior. E lembrando que Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que as pessoas queriam se prostituir com os anjos que foram na casa de Ló. Imagine nos dias de hoje, o pecado está dentro dos templos.
aleluia, no meio da sociedade, no nosso governo. Mas interessante que no meio de tudo isso, aleluia, Deus tem confiado na igreja. Deus tem confiado em mim e você. E sabe que quantas das vezes, aleluia, Deus já nos deu a armadura, Deus já nos deu a autoridade, Deus já nos deu ousadia, Deus já nos deu revestimento. O que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com isso diante de Deus? Eu vejo pessoas nos dias de hoje andando tão cabisbaixo, olhando apenas as derrotas e apenas a frustração da vida. Você pergunta para o irmão como está, diz: meu irmão, só misericórdia, Deus, só misericórdia mesmo. Perguntamos para outro irmão: eu não aguento mais. Perguntamos para outro irmão: eu não sei, o que eu vou fazer. São pessoas que têm perdido a esperança, têm perdido os sonhos, pessoas que famílias estão sendo roubadas, ministérios estão sendo parados, pessoas estão sendo brecadas, e muitas das vezes não temos uma atitude diante de Deus, e a única palavra de Paulo para a nossa vida é: se revista de Deus, se revista de toda a armadura de Deus, se fortaleça de Deus a cada dia e a cada momento também. Meu irmão, Deus, Ele conta com a tua vida, e Deus, Ele conta com a tua história. Que é uma pesca milagrosa, que é uma pesca maravilhosa. Vai se revestir de Deus, vai se encher de Deus, vai buscar a face de Deus, vai buscar mais e mais a presença de Deus a cada dia e a cada momento. Busca a Deus. Aleluia, Deus. Busca a Deus. Glória a Deus. Talvez a frustração venha antes da pesca. O que você está fazendo? Se nós não estivermos revestidos de Deus, facilmente seremos roubados, facilmente seremos enganados pelo adversário. Se não estivermos revestidos de Deus, a primeira frustração: eu penduro a minha rede e não vejo Jesus diante de mim, eu não vejo a promessa de Deus na minha vida. As frustrações virão, as decepções virão, mas em nome de Jesus, se estivermos revestidos de Deus, seremos como os montes de Sião, não seremos abalados, mas permaneceremos firmes, não seremos roubados pelo evangelho. A palavra de Deus será um diferencial na nossa boca. A graça de Deus será um diferencial também na nossa vida e na nossa história, em nome de Jesus. Vivemos tempos de escândalos. Pessoas estão dizendo: estou cheio de Deus. A Luiz, meu irmão, nunca vi tempo de tanto escândalo. E eu estou dizendo isso no meio pentecostal. São pessoas que estão dizendo: estou cheio de Deus. Mas a Luiz, na verdade, está cheio da bagunça, está cheio de confusão, está cheio de Facebook, está cheio de WhatsApp, está cheio de disque. A Luiz diz: eu estou cheio de Deus. Mas alguém está cheio de Deus, permanece fiel. Quem está cheio de Deus, permanece firme. Quem é de Deus, passa pela luta, passa pela batalha, passa dando glória ao nome do Senhor, porque sabe que aquele que prometeu é fiel sobre a vida dele e sobre a história dele. Em nome de Jesus, se revista de Deus a cada dia. Olhe as áreas da tua vida, meu irmão. Se porventura o adversário não tem ganhado talvez terreno na tua vida e na tua história, meu irmão, mas eu sou crente, eu sou evangélico, Deus fez promessa na minha vida sim, mas Deus te deu autoridade, Deus te deu ousadia, Deus te deu prudência, Deus te deu graça, Deus te deu o Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a tua história. Em nome de Jesus, é tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de se revestir. Anderebedória, cantar a badaia sai. Eu me lembro, não é um testemunho, ainda hoje à tarde, eu falava com algumas pessoas, eu me lembrava de algo. Foi o ano passado, que havia uma entrevista na internet, e havia um pastor, orando por uma pessoa, e essa pessoa se manifesta, ela diz assim: ei, agora no dia 31 de outubro, dia das bruxas, aqui Deus disse: olha, os meus irão sacrificar 7 crianças de 7 meses,
no dia 31 de novembro, eles vão sacrificar para mim 7 crianças de 7 meses. E aquele demônio olhando para aquele pastor, ele disse assim: ei, e os meus não são igual aos seus. Os meus fazem, os seus não fazem. Ou na verdade está dizendo: ei, os meus lá são fiéis, mas os crentes, eles não fazem. Eu te pergunto, diante de Deus, será que estamos sendo roubados do adversário? Será que estamos se revestindo de Deus ao mesmo tempo certo, na medida certa? Será que não estamos talvez parados no meio do caminho? Talvez seria tempo de progredirmos, talvez na terra, talvez no campo de batalha. Talvez estamos parados, talvez nós não produzimos nada há tanto tempo. Dizemos: eu não aguento a luta, eu não aguento a perseguição. Meu Deus não te dá uma prova que você não possa suportar. Antes com a tribulação, Deus dá uma porta de escape. Não é que a luta está grande, meu irmão, é que você está frouxo diante de Deus. Vai orar, vai se revestir de Deus, vai sentir a graça de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. É tempo de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, é tempo de Deus, é tempo de Deus, é tempo de Deus, é tempo de Deus. Não é tempo, eu não quero, não consigo, não dá, para com isso. Você pode, você consegue, porque nele você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que é tempo de despertamento da igreja. Queremos uma pesca maravilhosa, mas nem vão jogar a rede. Queremos uma pesca maravilhosa, mas esqueceu de pagar um preço. Queremos ver milagre de Deus, queremos ver glória de Deus, mas não pagamos o preço que Deus lhe pede para que pagamos. Se reveste de Deus, se enche da glória de Deus, se enche do poder de Deus. Eu vejo pessoas que almejam algo nos seus ministérios, mas interessante, talvez que um tempo atrás, talvez pessoas quando pregavam, talvez pessoas estavam vomitando câncer, talvez lares estavam sendo transformados, pessoas que não louvavam, talvez na verdade, talvez as pessoas eram manifestas, talvez com a unção e com a glória de Deus. Mas interessante que nós dizemos: Deus, eu quero ver a tua glória, Deus, eu quero ver o teu poder. Meu irmão, nós não revestimos de Deus. Nós temos uma dificuldade de largar no Facebook, temos uma dificuldade de largar no WhatsApp, temos uma dificuldade de jejuar, temos uma dificuldade de ir para a igreja, temos dificuldade de ir para a vigília. Nós vai procurar o crente no monte, que monte o quê? É na mão do monte da cometa. Ninguém quer orar, ninguém quer pagar preço, e dizemos ainda: meu irmão, mas eu tenho que estar em casa, eu tenho que cuidar dos meus. Ninguém cuida daquilo que é de Deus, ninguém vai se preocupa, ninguém paga preço diante de Deus. E Deus está dizendo: se revista de Deus, a cada dia se revista. Deus em buscar uma igreja, Deus em buscar um povo santo, Deus em buscar um povo que está no campo de batalha. Note uma coisa, meu irmão, João diz: olhai para os céus e vede que o campo já está branco para a ceifa. João está dizendo: sabem discernir os tempos, mas não sabem discernir o tempo do Senhor na nossa vida. Deus está dizendo: se reveste, igreja, se enche da minha presença, igreja, se enche da minha graça, igreja. A cada dia não sabemos discernir tempos. Ainda hoje eu dizia para alguém: meu irmão, você já notou? Para mim Deus está cansado de usar profetas, Deus está cansado de usar profetisas, Deus está cansado de usar instrumento dele na casa de Deus. Você viu a onda do que está acontecendo agora? Deus já não está usando mais pessoas dentro da igreja. Talvez nota um exemplo. Talvez é um tanto descompromisso, é uma falta de amor. Dizer: eu amo a Deus, mas eu estou amando a Deus por aquilo que Ele me dá. E no dia da frustração, quem é você? E no dia da perseguição, quem é você? E no dia da pandemia, que é para tudo que mandava para sai. E no dia da luta, quem é você? Diante de Deus, quem é você? Eu imagino que Deus cansou de usar pessoas
dentro da igreja nos dias de hoje. Meu Deus. Talvez pelo descompromisso. Talvez por dizer que eu sou, mas o coração não sou. Talvez por falar, olha, Deus me usa, mas Deus não usa nada. Nota uma coisa. Deus hoje em dia, perdão da palavra, mas vocês vão notar que é uma coisa séria. Parece que Deus está usando demônios e não tanto pessoas. Você olha no WhatsApp, você olha no Facebook, você olha em mensagens, são demônios se manifestando em igreja, dizendo: igreja, se prepara, igreja, se prepara, ele está vindo. A luz não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco. A luz está lá no WhatsApp, no Facebook da vida. A luz é dizendo: ei, a luz, mas eu amo, porque a igreja está brincando de ser crente. Alguém diz: ei, mas ele está à porta. O demônio está dizendo: não, ele não está à porta, ele já passou da porta, ele já vem vindo, e vocês estão brincando. É forte, meu irmão. Se Deus levanta um profeta, ele diz: o profeta é mentiroso, Deus está levantando um demônio. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. E a mesma coisa, eu vi a luz hoje, no WhatsApp, o demônio dizendo: ei, ele não está à porta, ele passou da porta. Ele dizia: já sinto o fogo me queimar. Aquele demônio dizia: ei, preste atenção no que está acontecendo no mundo. Olha a guerra, olha dentro dos templos, olha as pessoas saindo, olha a falta de compromisso, olha lá. Não era um profeta, não era alguém dentro da igreja, não era um homem. Em nome de Jesus, Deus está dizendo: se reveste, desperta, é tempo de Deus. Queremos uma pesca maravilhosa, mas não queremos pagar um preço. Nós somos o crente que não pode passar a luta, não pode passar a perseguição. E se Deus quiser te provar, e se Deus quiser fazer algo mais na tua vida, maior na tua vida, independente do A ou do B, permanece firme diante de Deus, permanece cheio da graça de Deus, permanece revestido de Deus. É um tal que crente não fale de mim, porque senão eu te pego. Eu sou crente, minha boca não é, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu vou pedir um minuto, vão descer na cruz, vão bater em você. Para com isso! É carabacaia cepa. Em nome de Jesus, se revista de Deus, se encha de Deus. Se você estiver sensível ao Espírito de Deus nessa noite, você vai notar que o Espírito Santo está dizendo: aí, se reveste, filho, se encha na minha presença, filho. Eu vim buscar na minha igreja, filho. Se você não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai dizer: ei, eu quero te buscar, eu quero te levar comigo, se revista. Eu posso te abençoar nesse lugar, mas a bênção vai ficar. Eu quero levar você, mas tem que estar revestido, tem que estar cheio. Cantar a batalha suianda bebedora na Arábia. Se enche de Deus, meu irmão. Eu me lembro que quando eu estava vindo para o Evangelho, eu ainda estava no quartel. Deus me deu 3 visões. Eu estava fazendo um curso para entrar no seminário, para ser padre nessa época. E comecei a ler a Bíblia. E Deus me deu 3 visões. A última foi no domingo, quando eu vim para casa. Esse foi um domingo, eu não fiquei detido no quartel, acabei vindo para casa. A luz estando em casa, eu me lembro que Deus me dá uma visão. Que eu estava saindo de casa. De repente eu abri a porta, isso era noite. Eu abri a porta e tinha um tremendo de um clarão do lado de fora. E eu saí correndo. A luz interessante que nesse clarão logo na frente, eu olhava para cima e via uma fileira de anjos se enfileirando. Mas havia uma cadência lenta. A luz um atrás do outro, se colocando, vindo e se colocando, e formando fileiras. E logo eu estava perto deles, um ponto, e maravilhado com aquilo dali. Só que interessante que de repente eu olhava para baixo e via a mesma fileira de anjos sendo colocadas. Só que havia uma diferença. Eles se formavam uma fileira muito rápido. Havia uma correria. A luz interessante
que formaram uma fileira até uma certa medida, e eles estavam olhando para cima. Eu disse, nossa, que estranho. Aliás, aqui há uma cadência mais lenta, e lá uma cadência muito rápida, e de repente eu estava do lado deles, e de repente Deus, eu disse, mas por que esses anjos estão correndo? E eu vi uma voz que me disse, não são anjos, são demônios. Eu disse, não, eles têm roupas brancas, eles são bonitos, eu disse, eles são anjos. E aquela voz disse, preste atenção. E de repente, quando eu olhei, eu notei que alguns tinham manchas nas suas vestes, alguns tinham pés como de gado, alguns tinham rabos escondidos. Alguns disse, não são anjos, são demônios. E aquela voz disse, olha, preste atenção naquilo que eles estão dizendo. E de repente eu estava no meio e eles não me viam, e eles estavam olhando para cima. Aquele desespero dizia para o outro, vamos, vamos, vamos. Eu fazia uma fileira e saía correndo. De repente eu estava do lado de um deles, eles olhando para cima e dizem, vamos, vamos, vamos. Eles já estão quase prontos, eles estão terminando, e eles vão vir. Eles falam, vamos assolar as igrejas, vamos assolar os lares, vamos colocar divisão, vamos colocar contenda, vamos, porque eles estão vindo. Ou Deus está vindo. Não é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de preparação. Deus dizendo, se reverte. Quantos de nós estamos dentro da casa de Deus, estamos sendo roubados? Esperamos a pesca maravilhosa, mas muitas das vezes que colhemos são decepções e frustrações. Deus está dizendo, se revista nessa noite. Não seja roubado pelo adversário. Se você estiver cheio de Deus e revestido de Deus, o diabo vai bater em retirada da tua presença. Ele não vai permanecer dentro do teu lar. Ele não vai permanecer na tua vida profissional. Ele não vai permanecer na tua vida sentimental. Ele não vai permanecer na tua saúde. Ele não vai permanecer em áreas da tua vida. Não, maior é Deus na tua vida. Eu digo, se reveste de Deus. Se reveste de Deus. Dá tempo para oração. Dá tempo para busca. Tira tempo para você jejuar. Tira tempo para você, às vezes, meditar e ler a palavra de Deus. Às vezes, se santifique a Deus a cada dia, se fortaleça dele, em nome de Jesus. E com toda certeza, teremos uma pesca maravilhosa, em nome de Jesus. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé nessa noite.